A paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo, que o Senhor Jesus te dê força, que o Senhor Jesus te dê a vitória. Quem estiver vendo este vídeo, curte, compartilha, amém? Louvado seja Deus, que o Senhor Jesus ele possa visitar a sua vida sentimental, a sua vida espiritual, que o Senhor Jesus venha visitar a sua família, amém? Que o Deus Todo-Poderoso venha repreender toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria. Que Deus de Israel venha estender a sua mão poderosa, onipotente, sobre a tua vida, sobre a tua família. Que haja cura, que haja libertação. Que o poder de Deus venha se manifestar no meio da sua fraqueza, no meio da sua família. Amém? Louvado seja Deus, que Deus abençoe a todos. Igreja do Senhor Jesus, eu estava aqui refletindo, através da presença do Espírito Santo na minha vida. E a gente observa as atitudes das pessoas, dos crentes de hoje em dia na terra. Crentes, que eu falo, tem muitos crentes, Mas vamos ver os crentes que obedecem à palavra de Deus, os mandamentos, que guardam a aliança, que não se assenta às rodas dos escarnecedores, como diz a palavra de Deus, Eu estava lendo aqui o Salmos 1, que fala o justo e os ímpios, eu tenho em cima, que diz assim, em Salmos capítulo 1, verso 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Igreja, nós vemos as pessoas hoje em dia que se diz ser crente, andando segundo o conselho de ímpios, segundo as pessoas. Acontecem situações na vida que a pessoa não dobra nem um joelho para pedir direção a Deus. Acontecem situações na vida que as pessoas não dobram nem um joelho e consultam ao Espírito Santo de Deus, que ficou como o nosso consolador sobre a terra. A Bíblia diz que Jesus subiu para o céu e disse: se eu não subir, o Espírito de Deus não irá de descer. A Bíblia diz que quando Jesus subiu ao céu, ele enviou o quê? O Espírito Santo de Deus para nos consolar. A própria palavra de Deus diz que não precisa ninguém ensinar nada para a gente, que o próprio Espírito Santo de Deus vai te mostrar o que é certo e o que é errado. Mas nós vemos crentes de hoje em dia, será que realmente os crentes de hoje em dia têm o Espírito Santo de Deus? Será que realmente os crentes de hoje em dia estão vivendo na direção do Espírito Santo? Estão ouvindo a voz de Deus ou estão ouvindo a voz do diabo? Estão ouvindo a voz de Jesus ou estão ouvindo a voz do Satanás na terra? Nós estamos vendo isso, nós estamos vivendo os últimos tempos nesse ano de 2025 e nós vemos que está tudo relaxado. Crente que acha que vai para o céu subir de qualquer jeito. A Bíblia diz que se o teu olho tem pecado, arranque, a tua perna tem pecado, arranque, o teu braço tem pecado, arranque. Porque é melhor todo o teu membro seja lançado no inferno. O próprio Jesus, ele disse isso, para a gente arrancar. Imagina o crente que anda ainda segundo o conselho de ímpios, Salmista escreveu aqui: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos do ímpio, porque o ímpio está cego. A Bíblia diz que Jesus dizendo para dois cegos: olha, não pode um cego guiar outro cego, porque ambos cairão na cova, porque não pode um cego guiar outro cego. E nós vemos crente que se diz crente ouvindo ímpios, dando ouvido para ímpios, para pessoas do mundo, que não tem o temor a Deus, que não ora, que não busca, que não tem conhecimento da palavra.
Uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra e dá ouvido para esse tipo de pessoas está cego. Está cego. Não sabe para onde vai nem de onde vem. Está perdido no mundo. Mas o salmista escreveu aqui: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Por quê? Nós não temos que seguir o conselho do ímpio. Nós temos que seguir o conselho de Jesus, que ele disse assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quem crê for batizado, quem não crê já está condenado. O nosso dever na terra não é salvar ninguém. O nosso dever na terra é pregar e anunciar o evangelho de Cristo. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele foi crucificado por amor à justiça de Deus, mas ele não deixou de fazer a obra de Deus. Ele não deixou de pregar o evangelho a toda criatura. Ele não se assentava nas rodas dos escarnecedores. Ele não perdia tempo com festa, mudanga. Mas a Bíblia diz que Jesus só ia para o meio para fazer cura. Jesus só ia para o meio da multidão para fazer milagre. A Bíblia diz que ele ensinava no templo e fora do templo. O templo ele entrava só para ensinar. Mas para fazer milagre, para haver cura, a Bíblia diz que Jesus saía para fora. Tem muitos crentes que se diz ser crente, só quer ser crente dentro da igreja. Só quer ser crente quando está junto com as irmãzinhas dentro da igreja. Só quer ser crente quando está junto com os irmãozinhos dentro da igreja. Mas fora da igreja, será que é crente? Fora da igreja, será que está igual Jesus, que pregava dentro de templo e fora do templo? Me respondam isso. Essa é a geração que nós estamos vendo. Jesus Cristo disse assim, que nos últimos tempos o amor de muitos vão se esfriar. E eu ando sempre orando em pensamento e olhando para as pessoas, eu vendo. Realmente o temor a Deus, o amor, está se esfriando realmente. A palavra de Deus está se cumprindo sobre a terra. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 5, verso 18, passarás os céus e a terra, mas nem um jota, nem um tio me tirar da lei, sem que tudo seja cumprido. A Bíblia diz que muitos crentes vão consultar mestre que só diz aquilo para ele, aquilo que agrada os seus ouvidos, aquilo que agrada o seu coração. É desse jeito. Aí eu não vou para uma igreja de doutrina, eu não vou para uma igreja que expulsa demônio, eu não vou para uma igreja que está pregando a verdade porque dói o meu coração, porque eu não consigo ouvir a verdade. Eu vou para uma igreja mudanga, que diz assim, Deus te abençoe, Deus vai te dar um carro, viu? Ei, não é toda a igreja que Jesus está não, viu? Tome cuidado. Tome cuidado para você não ser enganado pelo inimigo. Não é porque tem um nome de igreja que Jesus vai estar lá dentro, não, viu? Tem muitos que é assim. A Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas não vão suportar essa doutrina de Deus. A palavra, os mandamentos de Deus sobre a terra. Não vão aguentar. Será que essa é a igreja de Pedro? Que Jesus pregou dizendo que nem as portas do inferno prevalecerão contra ela? Essas são a igreja? O povo hoje em dia só quer massagem. O povo hoje em dia só quer pregação que amasseie o seu ego. Que Deus te abençoe. Que Deus faça milagre. Que Deus abençoe a sua condição financeira. Que Deus te dê um carro. Que Deus te dê uma moto. O povo só quer ouvir isso. Mas não quer ouvir. Se arrependa dos vossos pecados. Como pregou João Batista no deserto em Mateus capítulo 3. A Bíblia diz que João Batista pregava. Assim como ele apontou para Herodes assim o dedo, assim, ó. Larga a mulher do teu pai, Herodias, porque tu estás em adultério. E a Bíblia diz que João Batista não negou a verdade. Não negou o seu chamado. A Bíblia diz que ele teve a sua cabeça cortada, mas não negou a Jesus a sua verdade. Não negou a sua palavra.
Não deixou de fazer. Porque quando o Messias, que foi Jesus que chegou até ele, depois que ele batizou, ele disse: mestre, e agora? Tu quer que eu te siga? Jesus disse: João Batista, continue batizando. Continue fazendo o que você vem fazer na terra. E a Bíblia diz que João Batista continuou batizando. Até que ele foi preso e de lá ele teve a sua cabeça cortada. Mas ele não negou a sua verdade. Ele não negou a palavra de Deus na sua vida. Ele não negou de pregar a verdade. E muitos negam hoje em dia de pregar a verdade. Não quer pregar mais a justiça de Deus. Tome cuidado. Não é toda a igreja que Jesus está não, viu? Tome cuidado. Igreja que fica pedindo aí a mais os dias, as ofertas aumentando. Tome cuidado. A Bíblia diz que a obra pura e imaculada é aquelas que ajudam os órfãos e viúvos, pobres, viu? Igreja, isso é a obra pura. Aqueles que ajudam os pobres, as viúvas. Não fica dentro de templo, não. Como esses pregadorzinhos aí que estuda teologia, já é um pastor. A autoridade vem do alto. Quem unge é Deus. Quem unge é o Senhor dos Exércitos. A autoridade não vem para fazer um curso de teologia, não. Que você já é um pastor, não. O chamado de Deus não é brincadeira, não. A Bíblia diz que os sinais acompanharão aqueles que crê. Jesus Cristo diz assim: aqueles que crê, obras maiores farão. E nós vemos muitos ministérios em igreja morna, que não há cura, que não há libertação. Que Deus é esse? Me diga, que Deus que é esse que está dentro das igrejas? Será que o problema está em Deus, está em Jesus? Claramente que não. O problema está nas pessoas que pega fardos que não é dele, sem direção de Deus. E vai pregar numa igreja, você não vê nada. Porque não foi chamado para aquilo. Não coloque a mão aonde você não foi chamado. Aonde Deus não mandou você ir. Tome cuidado. Tome muito cuidado. Amém? E a Bíblia diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta às rodas dos escarnecedores. O porquê disso? Que o crente não pode sentar nas rodas dos escarnecedores e nem dos pecadores. Por quê? Porque se você for pregar, não vão te escutar. Você vai perder a moral. A Bíblia diz que nós somos luz. E a luz não deve se misturar com as trevas. Que luz que é você que fica com os escarnecedores? Que fica com os amiguinhos num bar? Que tipo de crente que é você? Que fica nos lugares onde o diabo está operando? Se eu posso ir pregar, amém, vá pregar. Mas agora você está junto. Você está em concordância, meu amigo. Você está concordando com a prática daqueles que estão no pecado. Somente a tua presença está lá. Olha lá, fulano não é crente, olha lá, está no bar. Olha lá, fulano não é crente, está na festinha. Oxe, mas fulano não é crente? Aí, ó. O povo está vivendo hoje em dia só em julgar e só em apontar. E nós, como crentes, nós não podemos dar brecha. O porquê? Jesus nos comparou como luz. Vós sois a luz dos homens. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Você tem que andar para pregar o Evangelho como luz, para que a pessoa olhe para você e veja Jesus dentro de você. Veja o poder da palavra de Deus, para que as pessoas vejam a luz do Senhor na sua vida e se convertam
com as suas atitudes, com o jeito de você andar, com o seu falar. Como é que as pessoas vão se converter dessa forma? O crente andando junto com o ímpio, no meio de festa. Ah, mas eu não tenho nada a ver não, não faço parte disso não. Deixa Jesus voltar sobre as nuvens. Deixa o céu se rasgar. O Filho do Homem vir na glória do Pai e dos seus santos anjos. E você esteja nas rodas dos escarnecedores. Você esteja lá junto com os ímpios, num lugar que você sabe onde está o pecado. A Bíblia diz assim: aquele que sabe o que fazer e não faz, comete o pecado. Comete o pecado. Ah, Edson, mas eu estou pecando, está lá, junto com os escarnecedores, junto com os idólatras. Você está em pecado porque você está concordando com as práticas dele. Só a tua ausência, só a tua presença está concordando. E se Jesus voltar, você fica. Somente por isso. A Bíblia diz assim, com um fermentinho você faz um bolo. Com uma medidinha de pecado você não entra no reino dos céus. Jesus Cristo disse assim, larga é o caminho da perdição, estreito é o caminho da salvação. É estreito, é apertado. Você tem que se santificar. A Bíblia diz assim, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, não nos chamou Deus, cada um possuiu o seu vaso de santificação e honra. No versículo 6 diz assim, cada um possuiu o seu vaso em santificação e honra. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a face de Deus na terra. O porquê que Jesus disse que é estreito, é apertado o caminho? Porque se fosse largo, tinha muito crente que ia para o céu. Tinha muito crente que vão ser salvos. Mas não é bem assim não, meu amigo. Não é dessa forma não. Não é dessa forma não. Nós como crente, nós temos que deixar as práticas do pecado. Aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Que a Bíblia diz que ele fica gemendo com os gemidos inexprimíveis, clamando Abba Pai, intercedendo pela nossa alma diante do Pai, pedindo a Deus calma, porque o Espírito Santo quer salvar almas ainda. O Espírito Santo de Deus quer salvar vidas sobre a terra ainda. Ele clama com gemidos inexprimíveis. Por isso que Jesus disse, se blasfemar contra o Filho do Homem tem perdão, e contra Deus. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, não tem perdão nem nesse século, nem no século vindouro. Porque o Espírito Santo, ele nos ama, ele nos consola, ele toca o nosso coração para a gente se desabafar. É o Espírito Santo de Deus. E diz assim, e nem se assenta às rodas dos escarnecedores. Você não pode se assentar. Você tem que se separar. Por quê? O porquê que tem muito crente se desviando do Evangelho? Porque estão se assentando às rodas dos escarnecedores. E você tem que vigiar. Se você for um crente que era viciado na cachaça, você tem que sair de perto dos escarnecedores que estão na cachaça. Se você for um crente que caiu na cocaína, na maconha, na pedra, você tem que sair do meio dessas pessoas, para você não cair novamente, para você não ser tentado pelo diabo. A Bíblia diz assim, fugir de toda a aparência do inimigo, do mal, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A Bíblia diz assim, Efésios 6, não demais, irmão, Efésios 11, diz assim, não demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, tomai sobre vós toda a armadura de Deus, o escudo, a fé, revestido de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme a toda estatura cilada do diabo. Se você anda nas rodas dos escarnecedores, se você anda junto com o ímpio, se você anda junto com o idólatra, vai chegar um tempo que você vai cair em tentação. Porque a Bíblia diz que o diabo arma laço. O diabo arma selada para te derrubar.
E você tem que olhar para Jesus. Você não tem que esquecer a palavra de Deus. E a Bíblia diz assim, verso 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tem muitas pessoas que meditam na lei de Deus, na palavra, mas será que está vivendo? Será que está obedecendo realmente a palavra de Deus? Será que realmente está guardando ela no coração? Será que realmente está obedecendo o mandamento de Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Se você anda nas rodas dos escarnecedores, com ímpio, com idólatra, você não está concordando isso. Você não está amando Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Se você anda nas rodas dos escarnecedores, você não está amando Deus. Você está quebrando o mandamento dele. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Será que você está amando a Deus? É por isso que chamado, é por isso que ser crente não é fácil. Você tem que se afastar das amizades do mundo. A Bíblia diz assim, que aquele que ama, aquele que diz ser amigo, aquele o próximo, tornou-se inimigo de Deus, a amizade do mundo. Por quê? Porque o seu único amigo que você tem é Jesus Cristo. Ele sim é teu amigo. Se você, meu camarada, cair numa mesa de cirurgia aqui, eu duvido essas pessoas que te dizem ser amigo ir lá te ver no hospital. E Jesus vai estar sempre do teu lado, se você não abandonar ele, se você não recuar, se você não pular do barco. Porque a Bíblia diz assim que o Senhor disse, eis que estou convosco, até a consumação dos séculos é para sempre. Jesus disse que estaria convosco. Você às vezes se acha que está sozinho, Deus não está comigo, que eu estou só. Mentira! Jesus está a todo momento do seu lado. A Bíblia diz que os olhos do Senhor nos contemplam nos céus e na terra. Deus está vendo quem é joio e quem é trigo na terra. Deus está vendo quem é justo, quem é ímpio, quem é injusto. Deus está vendo as nossas obras. E no mundo espiritual, os anjos estão anotando tudo no livro. Todos os seus pecados o anjo está anotando e botando no livro da culpa. No dia do juízo final, que você estiver frente a frente com Jesus de Nazaré, o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que o juízo de Deus vai ser sem misericórdia contra aqueles que praticaram o pecado. O juízo de Deus vai ser sem misericórdia, sem massagem. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21, que conta aos tímidos, aos covardes, aos feiticeiros, aos beberrão, aos idólatras, aos maldizentes, aos fornicadores. A Bíblia diz que a sua parte será no lago de fogo, que arde com enxofre, que é a segunda morte. A Bíblia diz que Deus vai lançar os pecadores no lago de fogo, junto com Satanás e a besta, e o anticristo, que ainda vai reinar sobre a terra. Não vai ter massagem para ninguém. Ou você pega na mão de Jesus, nesses últimos tempos, ou você pega na mão do diabo, e vai ser queimado e vai ser destruído igual ele, porque ele já está condenado. Ele quer te amarrar no pecado, nos prazeres, para você ir para o fogo junto com ele, junto com os demônios. É isso que o diabo quer. Esse é o plano de Satanás. Porque a Bíblia diz que Jesus ele foi tentado pelo diabo. Foi o diabo oferecendo para ele os reinos. Foi ele oferecendo as coisas do mundo, as riquezas,
Ó Jesus, te dou tudo isso daqui, ó. Se prostrares e me adorares. Jesus disse, só adorarás somente o Senhor teu Deus, e somente a Ele se virás. Ei, quem é fiel, busca somente as coisas que são de cima. Quem é fiel, vive o seu chamado. Quem é fiel, não anda em roda dos escarnecedores, não acoita o pecado, não. Tem a separação entre luz e trevas na terra. Ou você é luz, ou você é trevas na terra. Crente tem muito, mas vamos ver crente que vive na luz. Crente que vive na verdade. Crente que vive na reta justiça de Deus, que obedece a sua palavra. A Bíblia diz que o diabo atentou também Jesus com pão, viu? Tem muitos que, às vezes, faltam as coisas em casa, fica murmurando. A Bíblia diz que Jesus não murmurou, não. E o diabo disse assim, transforma a pedra em pão. Ele disse assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Foi isso que o Jesus Deus rebateu o diabo. Ombreiro Edson, Jesus podia ali transformar a pedra em pão? Sim ou não? Sim. O diabo sabia que ele era o Filho de Deus, Jesus? Sim ou não? Sim. Se você é fiel, você não precisa provar para ninguém. Se você vive na justiça, se você é um crente fiel, obediente, usado por Deus, você não precisa se aparecer no altar para mostrar para as pessoas quem você é. Você não precisa se aparecer em vídeos e ter fama para mostrar quem você é. Porque só basta somente o teu Deus saber quem você é. Só basta Jesus saber quem você é no teu coração, no teu entendimento. Você não está aqui para agradar as pessoas na terra. Agrade somente a Ele, a Jesus. A Bíblia diz que a Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder e toda a autoridade está na mão de Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que Jesus, quando subiu ao céu, sentou à direita do Pai, à direita do poder. E Deus disse para ele, meu filho, senta aqui, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Aquele que ficar contra Deus vai sofrer a ira. Vai sofrer a ira vindoura, que vai cair sobre a terra. A Bíblia diz que muitos vão ficar espantados, muitos vão desmaiar com as pragas, com os selos, com as 7 trombetas que vai tocar sobre a terra nos últimos tempos. E eu como ombreiro, eu não quero estar sobre a terra. Quando chegar a ira de Deus cair sobre a terra, eu quero subir no arrebatamento. É por isso que eu oro, é por isso que eu jejuo, é por isso que eu me separo. É doloroso, você se separar das pessoas que você gosta no mundo. Mas ou você se separa das pessoas, ou você vai escutar de Jesus naquele grande dia. Apaitai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. O Senhor era aquele crente lá, que estava na igreja pregando, expulsando os demônios, curando os enfermos. Jesus vai falar, quem sois vós? Apaitai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Imagina você escutar isso de Jesus. Eu prefiro escutar das pessoas. Apaitai-vos de mim, Edson. Você é crente. Apaitai-vos de mim, obreiro, que eu tenho nojo de você. Porque você é crente, você prega a palavra, você ora. Você faz a vontade de Deus. Apaitai-vos de mim, obreiro. Apaitai-vos de mim, Edson. Eu prefiro ouvir isso das pessoas do que naquele grande dia eu olhar diante dos olhos de Jesus, diante do seu rosto que vai resplandecer como a luz do sol, os seus olhos de 2 tochas de fogo, as suas vestes brancas, o seu cinturão de ouro, e ele olhar para mim como voz de muitas águas, e ele dizer bem alto,
apaitai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Eu me separo, é porque eu quero ouvir de Jesus. Vinde, bendito do meu Pai, possuiu o reino por herança, que está preparado desde a consumação dos séculos. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste. Possuí o reino por herança. Ide, entrai no gozo do seu Senhor. Vai ser a coisa mais linda estar com o Senhor naquele grande dia. Aonde a Bíblia diz que o Senhor vai enxugar dos nossos rostos todas as lágrimas. E nós vamos estar com o Senhor naquele grande dia. Os crentes fiéis que estão vivendo justo, estão se guardando, estão vivendo em santificação. Aonde Lucas capítulo 21, no verso 38, a Bíblia diz que nós temos que estar olhando para o céu, esperando o nosso Senhor naquele grande dia. Jesus disse assim: olhai para cima, para que vós haveis ser digno de evitar toda essa ira, tudo o que há de vir sobre a terra. Será que você se acha digno de olhar para Jesus? Será que você está se separando do pecado? Realmente? Será que você está em fervente oração? Será que você está consultando o Espírito Santo? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu não posso fazer? Será que você está consultando a Jesus? Senhor, eu posso andar ali? Senhor, eu posso andar aqui? Porque a Bíblia diz que Moisés, como servo de Deus, quando ele ia sair para pregar na outra cidade, ele dizia: Senhor, eu só saio daqui se a tua presença for comigo. Foi isso que Moisés falava. O crente de hoje em dia, que diz ser crente, crente mudando, está saindo aí cara aberta, nem consulta a Deus, nem ora, nem dobra o joelho para perguntar a Deus o que ele tem que fazer, o que ele não pode fazer. Nós estamos vendo os crentes na terra sem direção, um povo sem direção de Deus na terra, sem direção nenhuma, tão cego. Jesus diz assim, em Apocalipse: eis que não é nem morno, nem frio, nem quente, portanto vomitar-te-ei da minha boca. Crente mudango, Jesus vai vomitar. Jesus vai vomitar. Ou você é crente cheio do Espírito Santo, na obediência, na doutrina, na santificação, ou você é morno, Jesus vai vomitar. Jesus vai vomitar crentes que se diz ser crente, não estão vivendo na obediência. Eu duvido o crente não se santificar, o crente não se consagrar, o crente não sair das rodas dos escarnecedores, não sair das rodas dos idólatras, dos feiticeiros, dos beberrão, ele ir muito longe. Eu duvido você ir muito longe sem a direção de Deus. Eu duvido você ir muito longe sem orar, sem jejuar, sem santificar, sem se consagrar. Eu duvido. Conta os dias. Conta os dias para você estar fraco na carne, para você sair da presença do Espírito Santo nos lugares que ele não se agrada, para o Espírito Santo sair dentro de você e você ficar vazio. Ou você está na roda dos escarnecedores ali, você sentir dor de cabeça, você sentir ataque no mundo espiritual, pegar enfermidade nos seus filhos, em lugares que não é para você ir. Eu duvido você ir muito longe. Porque o que o diabo quer é só uma brechinha. O que os demônios querem, é só uma brechinha. Pedro disse que os demônios creem que estremece, viu? Nós cremos, mas os demônios creem também que estremece. A Bíblia diz que ele ora ao próprio Satanás para destruir a sua vida, viu? Porque lá no inferno, o Deus dele é o diabo, viu? Fica doido para destruir a tua vida. Ele ora
para tocar no meio dos seus filhos, na sua família. Pedro diz que eles ficam como um lobo desgarrado, a ponto de tragar uma alma. O mundo espiritual existe, viu? Os demônios existem. Eu queria que Jesus abrisse uma visão sua. Você no meio do bar, você no meio nas rodas dos escarnecedores. Eu queria que Jesus abrisse sua visão espiritual, para você ver um tanto de demônio que está ao redor dos pecadores aí, dos ímpios, na roda dos escarnecedores. Se ele abrisse a tua visão espiritual, você ia sair correndo. Você ia gritar: meu Deus, tem de misericórdia de mim. O que é que eu estou fazendo no meio de tanto demônio? Tomem cuidado. Eu estou pregando nessa noite para abrir os olhos. A Bíblia diz assim, que a gente tem que retenhar o que é bom. Retenha o que é bom. Retenha, pega e guarda na tua mente e no teu coração. Retenha o que é bom. Se afaste. É melhor você pegar na mão de Jesus e ir para o céu, viu? É melhor você escutar um não do teu amigo que diz ser amigo do mundo, viu? Do que você escutar o não de Jesus naquele grande dia. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz assim no verso 3: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, ao qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quando fizer prosperará. É o crente fiel. Tudo que ele faz prospera. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Somente ele fecha. Viu? O diabo dá, mas ele toma também, viu? O diabo ele dá, porque ele é mamon. Porque toda a terra, tudo isso daqui, Deus deu para ele. Porque Deus mesmo vai destruir. Jesus disse assim por templo, os discípulos disseram: olha, mestre, que edifício lindo e que templo, olha. Jesus disse: olha, não ficará pedra sobre pedra. O príncipe desse mundo aqui é o diabo, viu? Não é Deus não. Deus ele manda. Ele é o dono de tudo. Mas Deus não quer a terra não. A terra vai ser destruída. A Bíblia diz que a terra é o escabelo dos nossos pés, é onde a gente pisa. Mas a Bíblia diz que Deus tem preparado uma cidade linda, a Nova Jerusalém, feita de ouro. Não troque a morada no céu por isso daqui não. Porque isso daqui tudo vai ser destruído, isso daqui tudo é pó. Não viva uma vida de aparência, viu? Porque tudo isso aqui vai passar. Tome cuidado. O qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Verso 5: por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque os pecadores não vai. Ele não vai permanecer na congregação do justo, na igreja que está pregando a verdade, nem o ímpio e nem o pecador. Não vai muito longe não. Pois o ímpio não subsistirão no juízo, nem os pecadores. Porque no dia do juízo final, quem vai julgar você vai ser Jesus, viu? Vai ser o juiz. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus morreu como cordeiro, mas ele ressuscitou como leão da tribo de Judá. Ele vai julgar sem massagem, viu? Não tem desculpa, porque ele morreu na cruz. Ele derramou o seu sangue. Ele morreu por mim e por você, para que a gente vivesse em novidade de vida. Não é na lama do pecado, não. Não é na imundícia do pecado, não. É para que a gente vivesse em novidade de vida. Jesus morreu na cruz do Calvário, sofreu como eu e você. As dores, o sofrimento, ele foi rejeitado. Quem foi mais rejeitado foi Jesus pelas pessoas. Cuspiram nele, esbofetearam ele. Mas ele não negou, ele não abandonou a cruz.
A cruz que Jesus carregou foi pesada. E muitos de nós reclamam da nossa cruz. Ah, Deus, porque está difícil a minha luta, os meus problemas, as minhas situações. Ei, imagina o que Jesus sofreu por mim e por você. Agradeça a Deus. Salmos 24, a Bíblia diz, Davi diz, quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem estará no seu tabernáculo? O salmista escreveu dizendo, aquele que pratica, aqueles de mão limpa, aqueles de coração puro, e aqueles que praticam a justiça, e não jura enganosamente. Tem que ser justo, tem que ser fiel ao Senhor. Tem muitos que juram e não cumprem. E não cumpre o que jurou para Deus. Porque a gente não pode jurar, fazer uma promessa para um Deus. O próprio Tiago disse, se você for fazer planos, não diga amanhã eu vou fazer isso. Porque nós não somos donos de nós mesmos. Nós não somos donos da vida. Mas o dono da vida é Deus. Diga assim, se Deus quiser, amanhã eu vou. Se Deus quiser, amanhã eu vou fazer isso. Se Deus quiser, em nome de Jesus, tal dia eu vou fazer aquilo. Por quê? Porque você não sabe se amanhã você vai estar nessa terra. Pedro disse que nós somos como a erva que murcha-se e cai. Do nascimento à morte a gente está sempre se acabando. Os seus anos de vida estão se acabando sobre a terra. Você não sabe quanto tempo vai durar. Então é melhor você se dedicar ao Senhor Jesus. Você se dedicar a Deus como crente fiel e verdadeiro. Fazer a obra de Deus. Ajudar as órfãs e viúvas. Pregar nas ruas. Fazer a vontade de Deus. Aquilo que Deus colocou no teu coração. Seguir o chamado. Ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz que se nós ouvir a voz do Senhor, não endurecer o seu coração. Tem crente que é assim. Você prega a verdade, você prega a palavra de Deus, mas endurece o coração. Não quer ouvir a verdade. É endurecendo o coração para não ouvir a verdade, a palavra de Deus. Para não ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus. Não se preocupe. Se você prega a verdade e outros crentes não estão vivendo obediente, na obediência, não quer te escutar, não se preocupe. Que ela não está ouvindo, não é a tua voz, não. Ela não está rejeitando, não é você, não. Ela está rejeitando, é Jesus. Aquela pessoa está rejeitando, é a Deus. Não se preocupe. Prega a verdade, doa quem doer, sem massagem. Não deixe o pecado entrar dentro da tua casa, para os demônios fazer a festa. Porque onde há pecado, onde há iniquidade, o diabo entra na casa, o diabo faz o que quer. O diabo toca em criança, colocando enfermidade. Acolhe o pecado dentro da tua casa para tu ver como é que vai ficar a saúde dos teus filhos. Acolhe o pecado. A Bíblia diz que aqueles que sabem o que é pecado, aqueles que sabem o que tem que fazer e não faz, comete pecado. Então, a partir de hoje, começa a fazer a vontade de Deus, obedecer a sua palavra e os seus mandamentos. Se aparta das obras dos escarnecedores. Se aparta de perto de pessoas que não te edificam a sua fé. Para de ouvir baboseira que não edifica a sua fé. Que não traz alimento para a tua alma, para o teu espírito. Não dê ouvido. Tome cuidado. Amém? Verso 4 diz assim, não sejam como os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. São os ímpios. Você vê, a Bíblia diz que aqueles que estão no pecado não vai muito longe, não. Isso aqui é a garrafinha da minha esposa, viu? A Bíblia diz assim, aqueles que estão no pecado não vai muito longe, não. Aqueles que estão no pecado, você escuta só notícia, só fulano bateu o carro. O diabo armou a cilada. Fulano morreu de tiro lá, lá em tal canto lá. Estava na onde? Nas rodas dos escarnecedores. Fica no meio das rodas dos escarnecedores para você ver.
Entra no meio de confusão de ímpio. Pessoas que não servem a Jesus para você ver. E morre no meio deles lá. Você perde a salvação. O porquê, ombreiro? Jesus Cristo ele disse assim: aqueles que morrer, aqueles que quiser salvar a sua vida, perderá, viu? Mas aqueles que perder a sua vida por amor de mim, achará. Você tem que perder a sua vida por amor a Jesus. Por amor ao Evangelho, pregando. Por exemplo, você está na rua pregando o Evangelho, você toma um tiro, morreu. Por amor a quem? Por amor a Jesus. Agora, se você entrar numa confusão para apartar ali uma briga de uma pessoa que não é crente, querendo acoitar ali, que ninguém mexe com a minha família, dando uma de velantão, entrando na carne, e você tomar um tiro, você perde a salvação. Cuidado para você entrar na carne, viu? Cuidado. Nós somos pequenos. A Bíblia diz que nós somos pequeninos. Grande é o Jesus que está dentro de mim e de você. Grande é o Deus de Israel que está dentro da nossa vida, que nos protege. Porque se não fosse Deus com sua mão estendida, se não fosse os anjos de Deus nos guardando na terra, se não fosse Jesus estando do nosso lado, o diabo já tinha nos esbagaçado na terra, já tinha nos destruído. Os demônios já tinham destruído a nossa vida. Se não fosse o Senhor, se não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida. Eu louvo a Deus, eu agradeço todos os dias. A primeira coisa quando eu me levanto, irmãos e irmãs, eu agradeço a Deus, é pelo meu nome, está escrito no livro da vida. Eu agradeço a Deus pela saúde, pelo ar que eu respiro. Tem muitos que dizem assim, Deus não faz nada por mim. Só de você se levantar da cama hoje, quem foi que te colocou de pé? Foi Deus. Você orou a Ele? Você conversou com Ele hoje? Duvido. Tem muitos que nem oram. Tem muitos que não agradecem a Deus o que Deus faz. E Ele é o primeiro. Não é o teu amigo que tu diz que o teu amigo é do mundo aí. O teu amigo é Deus. E quando você se levantou da sua cama, quem lembrou de você foi Ele. Quem colocou você de pé foi Ele. Foi Jesus. Foi Deus que te colocou de pé. Não foi a pessoa do mundo que disse que é amigo, pegou no teu braço e te levantou. Ou pegou o teu espírito e colocou em você. Quem colocou o espírito em você e te levantou foi Deus. O espírito de vida. Levanta, meu filho. É Ele que levanta. É Ele que lembra de você todos os dias. Ele nunca esquece de você. Ele é o teu Pai. É o Deus que promove tudo. Toda oração que você coloca na mão de Deus, você tem que esperar. Não desista da sua salvação. Não desista da sua fé. Não abra mão. A Bíblia diz assim, guarde a tua coroa, para que ninguém tome, porque muitos querem tomar a tua coroa. Muitos já tiraram a coroa da cabeça, ó. O diabo tirou a coroa da cabeça, ó, e jogou de lado. E da mesma forma o diabo quer que você faça, que o diabo quer tirar, ó, a coroa que está na sua cabeça no mundo espiritual. Viu? Guarde a tua coroa. Guarde as tuas vestes, viu? As suas vestes brancas. Sabe o que é guardar as vestes brancas? Não é vestimenta não, não é roupa não. É você não estar contaminado com o pecado. Viu? As suas vestes brancas brilhando é você não estar manchado com o pecado, acoitando o pecado, acoitando o erro, vivendo num lamaçal como um porco, no meio de uma lavagem, no meio do chiqueiro. É você se separando e se santificando. Isso é você guardar as suas vestes. Igreja, para você ver, ó, em 1 Coríntios capítulo 5, no verso 10 diz assim, isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo. Ó, no verso 9 diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 5, verso 9, já por carta vós tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem, aqueles que cometem, estão em prostituição. Não ande, porque só vai falar em carne, só vão falar em pecado,
Só vamos falar em novinha, em pegação do mundo, prostituição, tome cuidado. Verso 10. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque vós seria necessário sair do mundo. Viu? Diz assim, ó, verso 11. Mas agora vós escrevo que não vos associeis, ou seja, esteja junto. Tem a separação do crente, viu? Tem a separação do crente. O crente fiel de verdade, que obedece, que quer subir para o céu. Tem a separação. Que não vos associeis com aquele que diz ser irmão, for devasso, for ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com tal, nem ainda comais. Ao que Paulo escreveu, um dos maiores apóstolos. Com tal, nem ainda comais. Esteja como crente no meio desses tipos de pessoas, deixa Jesus voltar, você fica. Esteja no meio desse tipo de pessoa aqui e começa a pregar de Jesus para ele escarnecer, zombar da tua cara. Mas vai vestido de doutrina como luz, pregar no meio deles lá. Chama a igreja, chama os irmãos e vai pregar. Agora sentar no meio deles e ficar lá ouvindo o que eles estão falando, acoitando o pecado, tome cuidado, viu? Se você estiver no meio dele, eu duvido você subir. Eu duvido você ir para o céu dessa forma. Eu duvido você ir muito longe. Como crente. Você no meio das rodas dos escarnecedores. Amém? Até aqui o Espírito Santo de Deus me toma. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nesta noite, meu Deus. Eu te glorifico e te exalto. Porque Tu és o único Deus, o Criador dos céus e da terra. O Deus que manda fogo do céu. O Deus que abriu o mar para que o povo passasse da terra do Egito. O Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que manda fogo do céu, que protege os seus servos da sarça de fogo. O Deus que guarda o justo e o fiel na terra. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado pelo nosso nome estar escrito no livro da vida. Ajuda-nos, ó Senhor, a nos santificar, a nos consagrar, a nos separar, Senhor Jesus. Porque eu sei que sem santificação ninguém verá Deus. Senhor, eu te peço, visita, meu Deus, com o teu poder os meus irmãos, irmãs, todos estes, ó Pai, que estão vendo este vídeo, que o Senhor pegue ele pela mão, Jesus, esta pessoa, sustenta até o fim, quebra as barreiras, as correntes, as muralhas, repreende as obras de macumbaria, repreende as obras de feitiçaria, quebra, meu Deus, com a tua destra, com o teu braço forte todo mal. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa esta família, esse meu irmão, essa minha irmã, entra com a tua providência na vida deles, ó Pai. Realiza, ó Pai, aquilo que eles têm pedido em oração. Estende a tua mão, ó Deus. Sustenta o justo, ó Pai, sobre a terra. Sustenta o teu povo, Jesus Cristo, até o dia da tua grande volta, Senhor. Eu vejo pelos terremotos, pelos sinais que nós temos visto sobre a terra, que o Senhor Jesus está às portas. Mas a Bíblia diz, será que quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Foi isso que o Senhor disse, ó Pai. Por isso eu te peço, meu Deus, nessa noite, acrescenta fé no nosso coração, que o amor do teu Espírito Santo, ó Pai, permaneça em nosso coração, nos ajuda a fazer o que é certo, ó Deus. Nos dá força, meu Pai, nos enche de poder e de autoridade. Que o Senhor, meu Pai, entra com a cura, entra com a libertação no meio da nossa família. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Começa a curar com o teu poder. Cura esta pessoa que está vendo esse vídeo. Do câncer, da depressão, da ansiedade, de toda a preocupação. No nome de Jesus, que venha sair da mente desta pessoa. Toda a ansiedade,
toda preocupação. Que o Senhor esteja no controle da vida desta pessoa, Jesus. Eu te peço que teu Espírito Santo visite esta pessoa agora. Pelo teu poder, no nome do Senhor Jesus, que essa pessoa que está vendo esse vídeo agora venha sentir arrepios, venha ser tocado pelo teu poder e renovado agora, pelo poder do seu Espírito Santo, Jesus. Eu te peço, ó Pai, liberta este povo, meu Pai, nessa terra, da bebida, da droga, da idolatria. Quebra as maldições no meio dessa família. Que haja cura, que haja libertação. E que permaneça, ó Pai, a tua verdade, a tua palavra. Que prevaleça a tua vontade em nossa vida. Ó Senhor, eu te peço, Deus, nos ajude. Sustenta, meu Pai, os teus servos. Estende a tua mão sobre nós. E nos proteja, nos dá livramento, nos guarde. Aonde a gente estiver, o Senhor esteja ao nosso lado, Senhor, nos guardando. Repreende com o teu poder, meu Pai, toda obra do diabo, toda obra de Satanás contra a nossa vida. Seja queimado, seja destruído no mundo espiritual. E que o Senhor nos dê a vitória, hoje, amanhã e sempre, Senhor. Até o dia que a gente estiver no céu, cantando o hino da vitória. Até o dia que a gente estiver no céu, louvando o cântico de Moisés com o Senhor naquele grande dia. Jesus, salva a nossa vida, salva a nossa família. Que o Senhor tenha de compaixão e de misericórdia de nós. Eu oro nesta noite no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graça nós te damos, ó Pai. Amém. Até o próximo vídeo. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Amém. Sai das rodas dos escarnecedores, viu? Tome cuidado. Não esteja em cantos, em lugares que o Espírito Santo de Deus vai ficar incomodado dentro de você, ou vai sair de dentro de você, viu? Amém? O povo de Deus tem que estar em separação. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Amém?